vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, que Ele nos dá a paz, que o mundo não pode nos dar essa paz, mas que somente Ele, Jesus Cristo, pode nos dar essa paz. Jesus não dá paz igual o mundo dá. A paz de Jesus Cristo é perfeita. Dinheiro nenhum compra essa paz. Aleluia. Somente Jesus, Deus, o Espírito Santo, pode nos dar essa paz. Amém. A palavra de Deus para hoje, que o Senhor Deus fala conosco, está no Evangelho de João. No Evangelho de João, capítulo 21, João capítulo 21, a partir do verso 3, que diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhes ele: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Amém. Essa passagem da palavra de Deus, ela se passa no momento que Jesus, ele já tinha sido morto, crucificado, sepultado, e Jesus já tinha ressuscitado. Então, os apóstolos de Jesus estavam ali no barco, e Pedro teve a ideia de pescar e falou: Eu vou pescar. E aí os outros falaram: Nós vamos com você também pescar. E ali foram eles, subiram no barco e foram pescar. Passaram ali a noite lá, tentando pescar e não pescaram nada. E a palavra de Deus diz que eles passaram a noite inteira ali tentando pescar e não pescaram nada. E de manhã, quando amanheceu, Jesus ele apareceu lá na praia. Mas os apóstolos de Jesus, eles não conheceram que era Jesus, eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus perguntou, Vocês, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? E os apóstolos responderam para Jesus: Não, nós não temos nada. Nós não temos nenhuma comida, nenhum alimento. E Jesus falou para eles: Olha, lança a rede para o lado direito do barco, e vocês acharão. E vocês acharão alimento, acharão o que comer. E os apóstolos, eles lançaram a rede. E a rede estava cheia de peixe, que estava tão pesada que eles tiveram dificuldade para colocar bastante peixe no barco. Olha só como Jesus, ele se preocupava com os apóstolos. Mesmo depois que Jesus ressuscitou e foi ficar com o Pai, com Deus, lá na glória, ele voltou e ajudou os discípulos ali a pescar, porque eles não tinham pescado nada. Deus, ele fala para nós nessa noite
que Jesus ele quer nos ajudar. Igual Jesus ajudou os apóstolos dele, mesmo depois que Jesus foi para o céu, ficar com o Pai dele, que é Deus, ele voltou para ajudar os apóstolos, que estavam ali com dificuldade para conseguir um alimento, que estavam ali que não pescaram nada naquela noite. Jesus foi lá e ensinou eles a pescar. Jesus, nesta noite, Ele quer nos ajudar. Jesus, Ele está aqui perguntando para nós o que nós estamos precisando. Então, se Jesus está perguntando para cada um de nós o que nós estamos precisando, é só a gente responder para Jesus o que nós estamos precisando. Ali Jesus viu que os apóstolos, eles não tinham comida, eles não tinham alimento ali. E Jesus preparou o alimento para eles, os peixes. O que está faltando na sua vida? Jesus, Ele vai te dar o que está faltando na tua vida. Jesus, Ele vai te dar essa bênção que você está precisando, que eu estou precisando. Só que tem uma coisa. Jesus, Ele disse ali para os apóstolos, ele viu ali que os apóstolos responderam para Jesus: Mestre, a gente não conseguiu pescar nada a noite inteira. E o que Jesus falou para ele? Lançai as redes para a banda direita do barco. Não foi para a banda esquerda, foi para a banda direita do barco. Quer receber uma bênção de Deus? Faça o que os apóstolos fizeram. O que os apóstolos fizeram? Eles obedeceram Jesus. Jesus falou para eles lançar as redes para o lado direito. Eles não lançaram para o lado esquerdo. Eles lançaram as redes para o lado que Jesus mandou. E eles pescaram bastante peixe, muitos peixes. Para a gente receber a bênção, a gente tem que fazer o que Jesus está mandando a gente fazer. Lança suas redes para o lado que Jesus mandar. Não adianta a gente querer receber uma bênção de Deus e fazer alguma coisa que Jesus não mandou a gente fazer. Mas o que Jesus mandou fazer? Se a gente ler aqui os evangelhos, a gente vai ver que Jesus, ele sempre falava: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade que o meu Pai que está nos céus, Deus, eu vim fazer a vontade de Deus. Jesus, ele sempre dizia: eu não vim aqui falar, as palavras que eu falo para vocês não são minhas, mas são do meu Pai que está nos céus, que me enviou aqui na terra para falar elas. Quando Jesus ia curar alguém, Jesus falava assim: de mim mesmo eu não posso fazer nada, se Deus não fizer em mim. Quantas vezes que Jesus foi curar uma pessoa e antes Jesus orou ao Pai dele, a Deus? Jesus, ele nunca disse que ele era Deus, que ele fazia tudo conforme a vontade dele, mas Jesus, ele sempre disse assim: eu sou filho de Deus, o meu Pai está nos céus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o meu Pai que está no céu, Deus que me recebe. Jesus, ele sempre dizia: de mim mesmo eu não posso fazer nada. O Filho do homem, o Filho de Deus, dele mesmo, ele não pode fazer nada, se do Pai que está nos céus não for mandar. Jesus, ele sempre dizia: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele venceu, porque ele fazia e faz a vontade de Deus, o Pai dele. E a gente só vai vencer se a gente fazer a vontade de Deus. A gente só vai vencer se a gente fazer o que Deus mandar a gente fazer.
Os apóstolos tiveram aquela prosperidade na vida deles. Os apóstolos pescaram, tiveram aquela pesca maravilhosa, pescaram muitos peixes, porque eles obedeceram o mandamento de Jesus. Jesus mandou eles jogar a rede para o lado direito. O que Jesus está mandando você fazer? O que Jesus está dizendo para eu fazer? É só a gente ler a Bíblia. É só a gente orar. Tem muito crente, tem muita pessoa que não recebe a bênção, porque não faz o que Jesus mandou fazer. Jesus, se a gente lê na Bíblia, se a gente lê os Evangelhos, a gente vai ver que Jesus ensinou a gente a orar. Jesus ensinou a gente a orar a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou a gente a jejuar. Jesus ensinou a gente que existem demônios, que a gente só vai vencer esses demônios com oração e jejum. Existem bênçãos que a gente só vai receber com oração e jejum. Existem bênçãos que a gente só vai receber orando. Existem bênçãos que a gente só vai receber obedecendo os mandamentos de Deus, fazendo o que Jesus mandar. Não adianta a pessoa fazer a vontade do diabo e querer que Deus faça alguma coisa na vida dela. Não vai. A pessoa tem que fazer a vontade de Deus. Se os apóstolos, eles não tivessem obedecido o mandamento de Jesus, eles não iam pescar nada, mesmo com Jesus ali perto deles. Muitas vezes o crente fala assim: olha, Jesus está comigo, Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Mas a pessoa não faz a vontade de Deus. Não adianta falar que Deus está com a gente se a gente não fizer o que Deus mandar a gente fazer. Porque mesmo se Jesus estiver do nosso lado, se a gente não fizer o que Ele mandar a gente fazer, a gente não vai vencer. Aleluia. Judas, ele estava ali o tempo todo com Jesus, viajava com Jesus, pregava, fazia milagres que Jesus deu poder para ele, que ele fazia isso. Mas Judas não venceu, porque ele não obedecia a Jesus. Ele não obedecia a Deus, ele servia ao diabo. Então a gente só vai vencer se a gente fizer a vontade de Deus. A gente quer ser curado? Tem que fazer o que Jesus mandar, o que Deus mandar a gente fazer. A gente quer uma prosperidade? A gente tem que fazer o que Jesus mandar. A gente lendo na Bíblia, Deus, Ele nos dá um ensinamento, que roupa que o crente tem que usar. As palavras que o crente tem que falar, está tudo na Bíblia. Deus, Ele diz: examinar as Escrituras. Leia a Bíblia. Quer ter vitória? Não adianta ficar só chorando, como diz aquela música. Não. Quer vitória? Tem que obedecer Jesus. Tem que obedecer a Deus. Tem que obedecer ao Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo está falando para a pessoa: não faça isso. Não faça isso. E a pessoa vai lá e faz. E depois chega na igreja à noite e ainda quer receber bênção de Deus, milagre. A gente só vai vencer se a gente fizer o que Deus mandar. Não matar, não roubar, não destruir. Se vestir do jeito que Deus manda. Fazer o que Deus manda. Isso tudo vai trazer vitória para a nossa vida. O que vai trazer vitória para a nossa vida? É a gente obedecer a Jesus Cristo. A gente vai vencer nessa vida. E depois Jesus vai voltar e vai levar a gente para ter a vida eterna. Então, a palavra de Deus diz, que se creres, verás a glória de Deus. Se a gente crê, o que é crer? Não é falar: eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus.
Os demônios também acreditam em Deus, acreditam em Jesus. E eles tremem quando eles ouvem o nome de Deus, o nome de Jesus. Mas os demônios, eles nunca terão nada de Deus, porque eles não obedecem a Deus. Então não adianta só crer do jeito que as pessoas pensam. Crer em Deus é a gente saber que Deus existe, é a gente saber que Deus quer o nosso bem, a gente saber que a lei de Deus, que os mandamentos de Deus, que a Bíblia que Deus deixou aqui para nós, é para o nosso bem. Muitas vezes a gente ouve pregações, o pregador dizendo: Deus tem vitória para a tua vida, Deus vai te dar vitória nessa noite, Deus vai te abençoar, Deus vai derramar bênção sobre você. Mas o pregador não fala que para receber bênção de Deus, a gente tem que ser fiel a Deus, a gente tem que obedecer a lei de Deus, a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. Porque Jesus, ele deu uma ordem para os apóstolos: lançai as redes para o lado direito, para a banda direita do barco, e achareis. E os apóstolos venceram, receberam a bênção que eles precisavam, porque eles fizeram o que Jesus mandou. Faz o que Jesus mandou, faz o que Deus te mandou fazer. Leia a Bíblia, e você vai receber a bênção que você está precisando. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós vamos vencer somente com a palavra de Deus. Não é com diploma, não é com muito estudo, mas é principalmente com a palavra de Deus. Porque quantas pessoas que têm tanto diploma, tantos estudos, estão derrotadas. A cadeia está cheia de pessoas que têm diplomas. O cemitério também, quantos que estão enterrados lá que tinham diplomas, dinheiro. Mas a nossa vitória é obedecer a palavra de Deus. Porque se a gente obedecer a palavra de Deus, a gente vai vencer em tudo. A gente vai vencer no serviço, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual. A gente vai vencer também na nossa vida espiritual na igreja. A gente vai vencer as doenças, a gente vai vencer os problemas. Muitas pessoas estão com medo do Covid. Quantas pessoas que tomaram a vacina e morreram depois que tomaram a vacina? Quantas pessoas que, mesmo usando máscara, morreram? Estão sofrendo ali no hospital. A vitória contra o Covid e contra doenças e contra problemas, e a vitória também contra os demônios está aqui, na palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Porque o crente que obedece à palavra de Deus, ele vence, até depois que ele deixa essa vida, ele tem a vida eterna, porque ele obedeceu à palavra de Deus quando estava vivo. Agora, aquele que não obedece à palavra de Deus, ele é derrotado aqui nessa terra e não terá a vida eterna, terá uma vida de sofrimento no lago de fogo. Muitas vezes as pessoas falam: pregador, prega uma palavra de vitória. Eu gosto de ouvir pregador que prega uma palavra de vitória. Está aí a palavra de vitória. Jesus, ele deu uma palavra de vitória para os apóstolos. Jesus, ele não fez aparecer um peixe lá dentro do barco. Não, Jesus, ele deu uma palavra de vitória para eles. Lançai as redes para o lado direito, e vocês vão ter o que comer, vão ter alimentos. E eles lançaram as redes
e conseguiram pescar os peixes. Obedeça a Deus. Vamos obedecer a Deus, ser fiel a Deus e nós vamos vencer. Vamos orar ao Senhor. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Vamos orar. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus por essa palavra que Ele nos revelou. E vamos obedecer a Deus também. Senhor Deus, glorificado seja o Senhor, Senhor Deus. O Senhor, Senhor Jesus, e o Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, a qual o Senhor tem revelado para nós. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui na tua casa, na igreja, e aqueles que estão assistindo esse vídeo. Aqueles que nesse momento estão apresentando uma causa ao Senhor, Senhor Jesus. Ajuda eles a vencer. Ajuda eles a obedecer a tua palavra, Senhor Deus, a serem fiéis a ti. Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Ajude a cada um de nós, Senhor Jesus. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Então, que todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.